Olá, gente de Deus, estamos iniciando mais um episódio. Esse episódio é teológico e você está aprendendo um pouco mais sobre profetas menores. Olha, nós aqui do Blaircast, nós somos da instituição Madureira, é por isso que nós prestigiamos a revista Betel, a revista que nós usamos na nossa EBD. Eu sou pastor aqui, inclusive o estúdio é na nossa igreja, no Jardim Goiás, e nós, todo domingo de manhã, depois do Café Colonial, nós temos aqui a lição da Escola Bíblica Dominical. Eu chamo culto EBD da família. É interessante que toda a família vem e o adulto vem aprender sobre profetas menores. Hoje eu estou aqui com o André. Eu ia dizer vulgo Pedro, porque não é o André mesmo. É o André mesmo. Valeu demais, André, por estar aqui presente. Amém, pastor. Muito feliz pelo convite. Obrigado. Viu? Tamo junto. E o Ricardo aqui também. Valeu, Ricardo. Estamos aqui juntos de novo. É san ou só? Sofonias. Os caras falam sanfonias parecendo sanfona, mas não é sanfona. Sofonias. Sofonias. Quantos capítulos aí? 3 capítulos, professor Marcos. Pronto, nós vamos começar a analisar um pouco sobre sofonias, né? Sofonias. Eu disse para o Ricardo que tem tudo a ver ele falar sobre sofonias, porque ele deu aqui Jonas e Naum. Naum e Amós. Ah, sim, Naum e Amós. Jonas você não deu. Não. Jonas foi outro. Jonas foi o Wallace e o Kaique. Jonas foi o Wallace. Uhum. Então, o Wallace está aqui, ó. Eu disse que tem a ver porque é também uma profecia contra Nínive, né? Que é a capital dos assírios. Uhum. Sim, no capítulo 2 de Sofonias, ele fala contra algumas nações, anunciando o juízo de Deus contra essas nações, e uma dessas nações é a nação da Síria, a cidade de Nínive, que é a capital da Síria. E, num certo sentido, ele completa a profecia de Naum contra Nínive. Final do capítulo 2. Porque a gente tem percebido, pastor Marcos e André, estudando os profetas menores, principalmente, que eles anunciam o juízo de Deus contra o povo de Deus, que é Israel, o reino do norte, e também contra o reino do sul, que é Judá, mas também eles apresentam Deus como juiz das nações também, não apenas exclusivamente da nação de Israel, o Senhor da nação de Israel, mas o Senhor das nações também. Então, nós vemos isso em Amós, vemos isso em Jonas, vemos isso em Abacuque, e agora nós estamos analisando a partir dessa perspectiva o livro de Sofonias. Deus anuncia no capítulo 1 juízo contra Judá, que é o povo de Deus, e aí no capítulo 2 nós vemos, através de Sofonias, Deus anunciando o juízo, o castigo, a punição contra as outras nações. O que isso fica de lição? Primeiro isso, que Deus é o Deus do mundo, de todas as nações. Ele não é um Deus, como a gente aprendeu, não é um Deus tribal, um Deus de uma comunidade só. O Deus de Israel. Não. Ele é um Deus atento ao que acontece no mundo. Um governo soberano sobre todas as nações do mundo. É claro que com a nação de Israel, Deus tem uma aliança, né? Um relacionamento diferente, especial. Mas isso não anula essa grande verdade que é o fato de que Deus é Deus das nações. Só que, por conta dessa aliança, desse relacionamento especial, a gente percebe nos profetas menores, e Sofonias colabora com esse pensamento, de que o juízo de Deus começa na casa de Deus. Sim. Capítulo 1 começa com Sofonias anunciando o juízo contra Judá. Sim. E aí no capítulo 2 é que Deus, através de Sofonias, também anuncia juízo contra as outras nações, as nações pagãs, ímpias, dentre elas, como o senhor comentou, a nação da Síria, que eu penso que o contexto histórico aqui coloca Sofonias provavelmente próximo ali ao ano 640 a.C. Como no final do capítulo 2 ele anuncia a queda de Nínive. A queda de Nínive aconteceu em 612
antes de Cristo. Então, parte dessa profecia aqui já se cumpriu ali imediatamente, 20 anos depois. E império surge para acontecer isso aí. Isso mesmo. Então, a gente também vai perceber isso. Essas profecias que cumprem ali literalmente no tempo de Sofonias já. Outras já quando Cristo, né, vem, o reino de Cristo, esse reino espiritual, mas também há aspectos dessa profecia aqui, de Sofonias, que ainda haverão de se cumprir. Sim. Então, olha que top estudar esse livro, legal, né? Porque a gente... fantástico. Eu acho assim, ó, para você ver, você falou sobre esses profetas. Eu penso que foi isso que aconteceu quando, vamos dizer, quando Saul foi escolhido rei e que Samuel se sentiu rejeitado, mas Deus disse, olha, ele rejeitou foi a mim. Sim, sim. E aí Samuel, que era sacerdote e juiz, ele se tornou profeta. Há aí uma outra função importante. Porque como o rei agora é humano, ele precisa ter alguém para confrontar. Isso. Então, o profeta, de fato, ele vem anunciando. Sofonias, você citou aqui que você falou um pouco de Amós, Naum também. Isso. Eu até para quem está ouvindo aqui, eu tentei fazer um link ali logo no início, porque as 3 profecias é contra Nínive, né, a capital dos assírios. Se completa, Jonas, né? se completa. Jonas foi lá e ele deu um arrependimento, que segundo o Ricardo, isso aí, a palavra dele foi um arrependimento meio que frajuto, né? Foi. Porque depois... Matthew Henry, ele comentando o arrependimento de Nínive, porque de fato a gente fica a perguntar, né? Que arrependimento foi esse? Que depois de 100 anos o juízo de fato veio, né? Então não foi um arrependimento genuíno. Aí Matthew Henry disse que eles se arrependeram de terem arrependido. Ah, legal. Eu achei top esse comentário dele. Eu arrependi, mas daqui a alguns dias eu arrependi naquela eu hora, arrependi de novo. daquilo lá. Aí se arrepende de arrepender porque eles são tomados daquela falsa sensação de impunidade. Olha, eu posso cometer os mesmos erros que quando a taça da ira de Deus se encher novamente, ele vai mandar um outro Jonas para nos oportunizar um novo arrependimento. Só que Deus não enviou um novo Jonas. Quando Deus levanta Naum, já não tem a possibilidade mais. Naum, 140 anos depois, isso. Naum surge para profetizar contra Nínive novamente, capital da Assíria. Sim. Né? E agora, de fato, já... E agora já é o cumprimento. Eu penso que já com Sofonias ele começa a ver o cumprimento, não só da profecia dele, como de Naum. Não é verdade? É o cumprimento ali de ver que os assírios, que é uma parte da profecia de Sofonias. Sim. O dia do Senhor. Essa expressão é muito forte, né? Sim. O contexto, então, histórico, só para você ficar mais ligado, o contexto histórico está ali entre nascimento no reinado de Manassés, depois de Manassés, Amon e Josias. Pronto, agora, as profecias, pelo que me parece, já está no reinado de Josias, que é um reinado de grande reforma. Sim. O que Manassés foi de ruim, Josias foi de bom. Josias foi de bom, porque o Manassés... Consertou o negócio. Consertou. Manassés colocou seus filhos lá, sendo sacrificado para o deus Moloque, Baal, idolatria, corrupção, né? Culto a ídolos. A nação virou um ninho de pecado, né? Sim. Manassés foi um mau exemplo e teve um pai muito bom, né, que é o rei Ezequias. Então Josias, então, aí vamos dizer, é primo de Sofonias. Eu sempre digo que é importantíssimo, é necessário para conhecer de fato o conteúdo, a mensagem desses profetas menores, é conhecer esse tempo em que eles profetizaram, conhecer esse contexto político, principalmente ali, depois da morte de Salomão, com a divisão do reino, porque a gente percebe que o reino do norte, que seguiu Jeroboão, as 10 tribos,
todos os reis foram reis ímpios. Sim, Todos eles. Nenhum deles temia a Deus. Agora, o reino do sul, que é o reino de Judá, a gente teve, como o senhor falou, essa sequência aí de reis que temiam a Deus e de reis que não temiam a Deus. Sim. E a gente percebe isso no tempo de Sofonias. Ele era trineto de Ezequias, né? Sim. Que foi um bom rei. Depois, o filho dele que assume o trono, que é Não. Manassés. Não, ele foi pentaneto. Penta, Porque o Ezequias, olha lá, Ezequias, Manassés, filho, Amon, ó, Josias, Sofonias. Sofonias. Aqui, ó, capítulo 1, versículo 1. Sofonias é filho de Amarias. Isso. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Então ele é filho de Ezequias, neto de Amarias, bisneto de Gedalias, trineto de Cusi. Isso. Então é 6 Seis gerações que se passaram. geração, perfeitamente. Então a gente percebe essa diferença de temor do pai para o filho já. Não algo distante, mas algo próximo ali. Então, quando chega em Josias, ele quebra esse ciclo vicioso de líderes, né, da nação de Israel que não temiam a Deus. E ele promove uma reforma em Judá. Então, o contexto em que Sofonias viveu é esse contexto de uma reforma. A gente tem até a referência no livro dos reis, das crônicas, Sim. dessa reforma, que o livro da lei foi encontrado novamente. O livro. Então a gente percebe que nível, né, baixo esse povo vivia, de moral mesmo, longe de Deus. E o livro de Sofonias é esse apelo para que eles se voltassem a Deus. Então eu penso que até Sofonias ele foi dos instrumentos de Deus para promover isso, para gerar esse desejo no coração do rei que é Josias, porque a liderança ela influencia. Eu penso que Sofonias sozinho ele não conseguiria promover isso, mas ele consegue promover isso no coração do líder que é Josias. Isso aqui não está claro aqui no livro, isso aqui é algo que a gente propõe, que é uma possibilidade mesmo, de ele gerar isso no coração de Josias, que é o rei, para que o rei executasse. Porque a gente percebe que os reis ímpios promoviam a impiedade na nação, mas quando o rei temia a Deus, a nação também temia a Deus. Então isso aqui tem uma aplicação profunda nisso, né? Porque... E você falando sobre as lideranças que mudam, né? Os reinados, né? Ezequias já é uma pessoa temente a Deus, Manassés já não é tanto, né? Amon também não. Aí vem Josias, um menino de 8 anos, começa a reinar, vai até os 31, é um temor enorme, né? Já tem essa influência de Sofonias aí junto com ele, que você propõe. Eu também acho muito acertado mesmo, porque não tem sentido, é um profeta aí, né? E o nome dele tem tudo a ver com esse caminho, porque como ele nasce no reinado de Manassés, o nome dele é esse, é o cara que é escondido, é o homem que é escondido. E de fato, eu penso que Josias e Sofonias foi escondido como todo Israel foi escondido, protegido por Deus. Disso que foi um reinado que promoveu idolatria, pecado, destruição. Sim. Eu disse aqui, né, da importância de a gente conhecer o contexto histórico. Esse também é outro ponto. É a gente conhecer o que significava o nome do profeta. A gente percebeu isso com os outros profetas que a gente estudou, e agora com Sofonias não é diferente. Naum, o que seria? Naum é consolo. Então, por meio de Naum, o Senhor consola o povo dele. Mas garantindo... Não é consolo para Nínive. Não, né? para Nínive não tem consolo, não. até o Naum sugere lá, de onde buscaremos consoladores para ti. Sim. Ou seja, quando o juízo, o castigo de Deus chega, não tem quem console a gente. Mas quando a bênção de Deus chega, a gente não precisa de mais nada, né? Isso já é suficiente para consolar e alegrar o nosso coração. Então, o nome de Sofonias também está conectado ao que o ministério
dele gerou. O Senhor protege, ou o Senhor esconde. O que eu achei mais interessante foi o Senhor entesoura. É legal. Legal, porque boa. o Senhor como aquele que protege tesouros. Sim. Ele não guarda qualquer coisa, ele não protege, ele não esconde qualquer coisa. Ele esconde aquilo que para ele é valioso. E aqui, Sofonias é esse tesouro de Deus que foi... E em todo o tempo Deus tem esses tesouros, né, que ele esconde, que ele preserva. Né? E assim, cada um de nós também, a gente pode analisar a partir desse ponto de vista, que Deus também nos preservou em algum tempo da nossa vida para um propósito. Deus nos escondeu, Deus... Às vezes, por exemplo, eu olho para a minha história de vida, eu percebo que Deus, através dos meus pais, me escondeu de alguma coisa, para que eu fosse preservado, ao Senhor também, o André, cada um de nós, quem está assistindo a gente. Então, eu percebo que isso é maravilhoso a gente notar aqui no livro de Sofonias, que é o significado do nome dele, e o que isso gerou. Ele cresceu num ambiente totalmente idólatra, um ambiente de corrupção moral, mas ele foi guardado por Deus disso, né? Para que lá na frente ele se tornasse um instrumento poderoso de Deus para denunciar tudo isso. Porque ele teria moral agora para denunciar aquilo do qual ele não fazia parte. Então Deus o protege para esse fim, para esse propósito. E Deus tem esse mesmo método de esconder algumas pessoas, como Moisés foi escondido, não só 3 meses, ele foi escondido também. A amamentação dele não se deu lá nas taças, né, do palácio do Egito. Ele foi amamentado pela sua própria mãe, né? Ou seja, aquele cuidado da mãe, e tudo isso foi preservando, porque chegou um tempo que ele disse: eu não quero ser conhecido como o filho da filha de Faraó. Eu quero... O coração dele foi protegido, totalmente, né? Preservado para isso aí. É disso que eu estou falando, porque a gente percebe que a Bíblia diz de Moisés que quando ele já homem, né, já adulto, ele fez uma escolha. E essa escolha, eu penso que ela é resultado dessa proteção gerada na infância. Então tá aqui, ó, Sofonias dando essa demonstração, que os pais hoje têm essa responsabilidade, né, de atuar nessa função, nessa tarefa de serem protetores dos filhos para que eles se tornem aquilo que Deus projetou para eles. Josias começa uma reforma, André, trazendo o livro, apresentando, claro, uma reforma ampla entre voltar ao sacerdócio, né, a liderança, mas também isso me chama muita atenção, que é ele dando a ênfase no livro, né? Enaltecendo o livro. A grande reforma de Josias valorizava o livro. E a gente observa que, assim, tem pessoas que querem se sentir avivados. Você tem até uma vigília, eu acho legal, sim, que é sim. a vigília do... No porão. No porão. Isso. Legal, pastor. E é o momento também de fazer com que a maioria são jovens, né? Sim, sim. Volte às escrituras, conheça as escrituras, né? E às vezes não é só barulho, né, pastor? Às vezes a gente vê muito barulho, mas a gente precisa... O centro de tudo é a palavra, né? O senhor até estava brincando comigo aqui, eu sei que é o do manto, mas você precisa conhecer a palavra, senão não adianta. Tem que ter oração e tem que ter palavra. O público é jovem, o pessoal gosta de comparecer nesse trabalho e tal, mas a gente sempre instrui. Às vezes a gente olha no momento de oração, tem gente que não gosta de orar, mas a gente incentiva a orar, porque o jovem precisa. E é um pouco escasso, né? E a leitura da palavra, a gente tem que aplicar isso na vida deles. Legal. Eles precisam entender. E eu sou um jovem que incentiva a escola bíblica dominical. Porque Deus me disse um dia, eu estaria entre mas você não é da doutores. Vigília lá? Sou da Vigília. Então, o que tem a ver com a BD aí? O que tem a ver com a BD? Porque a gente precisa aprender para poder levar aquilo para as pessoas. Então, a vigília é o quê? É oração. Isso. Você vai lá para ouvir oração e palavra.
Então, assim, eu aprendo para poder instruir pro povo. Boa, boa. Mas Deus me disse que me colocaria entre mestres e doutores. Olha aqui. Não é, pastor? Legal. É isso aí. Eu penso esse equilíbrio, né? Isso. Os jovens precisam mesmo conhecer, né? Josias era muito novo, né? Se você perceber, Josias é uma liderança na juventude, né? Muito se questiona sobre o trabalho da juventude, inclusive colocando a imaturidade. Sim. Mas nós vemos aqui em Josias que não é assim. Muito novo, eu penso que ele foi muito bem instruído, viu, o Ricardo? Sim. Porque muito novo ele já tem um reinado estabelecido com essas posições firmes, né? Sim. Posições firmes. E não muita gente nova tem dedicado mesmo para obter um crescimento espiritual. Sim. O que Sofonias começa, a mensagem ainda nós não começamos a falar, nós estamos ainda falando sobre um pouco, eu tratei sobre um ponto que é um ponto já no final do livro, que é a ira de Deus contra Nínive, né? Mas nós temos aqui Deus proclamando a ira contra Judá, contra a religião pagã que Manassés tinha colocado. Na verdade, a ira de Deus estava sendo efetuada ali, Sofonias pregando pelo que um rei da família realizou no passado. É duro isso, mas Judá aí é penalizada. Judá é penalizada. E nós vemos aí Deus penalizando também essa religião pagã, que é uma religião que, vamos dizer, desvirtua aquilo que Deus colocou para a nação de Israel, né? Nosso Senhor. Vamos lá. Qual que foi a penalidade para Judá? Olha, versículo 4. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos queimarins com os sacerdotes. É o que o senhor está dizendo. O juízo contra o Judá, mas também contra esse paganismo, né, inserido ali no território do povo de Deus. O versículo 6. Os que deixam de andar em seguimento do Senhor e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por Ele. Isso aqui eu penso que Deus está, claro, dizendo a causa do castigo. Sim. E eu costumo dizer que o pecado, o crente peca. Só que o pecado do crente não pode ser semelhante ao pecado do ímpio. Sim. Porque o que Deus está dizendo aqui é que o povo de Judá pecou por deixar de buscar ao Senhor. Isso. Deus não exige isso das outras nações. Você não vê em momento algum Deus dizendo isso aqui de Nínive, dos assírios, mas isso aqui Deus diz acerca do povo de Israel. Eles deixaram de buscar o Senhor e nem perguntaram por Ele. Então, é por isso que o juízo vem, o castigo vem. Virar as costas para Deus. Sim. Então, o que eu estou dizendo aplicando a nossa realidade, o ímpio não peca quando deixa de orar. Sim. O crente peca quando deixa de orar. É verdade. Então, o que eu estou percebendo aqui é isso. Agora, o versículo 18, o último versículo do capítulo 1, isso aqui também é uma linguagem muito aplicável aos nossos dias. Deus diz assim: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Então, isso aqui é uma demonstração de que eles colocavam algum nível de confiança no que eles tinham conquistado, no lucro que eles obtinham diariamente. Porque Sofonias denuncia isso também. Injustiça e corrupção. Sim. Judá estava envolvido há muitos anos com injustiça e corrupção. Não existia justiça, não existia lealdade, não existia equidade. Então, a religião pagã? Mas Deus também vê, nós falamos isso de Naum, né? Naum é um juízo contra esse tipo de cara opressor, que ele comete coisas de injustiça. Vai uma hora o preço, porque esse é o Deus que
acaba gerando falas no sentido, olha, se converta, mas chega um momento que a consequência está aí. Isso aqui sempre acontece, né? Essa falsa segurança. Conquistaram, se tornaram ricos, mas injustamente, né? Sim. Eles obtiveram um lucro ilícito. Sim. E colocaram a confiança nisso. Deus está dizendo, olha, quando o juízo vier, nem a prata nem o ouro poderá livrar vocês. Agora, são comparados como essas autoridades que muitas vezes se completaram, são comparadas por Sofonias como leões vorazes. Lobos, né? Lobos, é verdade, lobos vorazes. Tipo assim, o cara tá de modo injusto. Isso. Agora, o versículo 12 também do capítulo 1 diz algo interessante. Deus está dizendo por meio de Sofonias: há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Olha que nível eles chegaram. De considerar isso, de pensar isso. Não, Deus, para Deus tanto faz. A questão aqui é Deus não se importa. Eles chegaram a esse nível de uma falsa sensação de impunidade que chegaram a considerar isso. A retirada da soberania de Deus não se importa com nada. Então, aqui é nós e nós. É o que a gente faz, é o que a gente decide e pronto. Deus está num outro universo, que não o nosso. Deus está distante, Deus não está vendo. Só que Deus está atento. A gente percebe, eu acho essa linguagem muito interessante. A gente percebe em números isso, Deus falando acerca do povo de Israel no deserto. E a gente percebe também isso em Amós. Deus contando os pecados. Sim. Acerca de Israel no deserto. Deus disse assim: por 10 vezes vocês me tentaram, me colocaram à prova. Deus contou uma vez aqui, outra vez ali, outra vez lá. Quando chega em Amós, Deus diz assim: por 2 pecados, por 2 maldades. Por que não dizer por 3 maldades? De Moabe, por 3 de Edom. Então a gente percebe isso, Deus atento. Só que eles não perceberam isso. E aí isso deu a eles essa falsa sensação de impunidade. Eles diziam assim: não vai acontecer nada, a gente pode continuar fazendo o que a gente sempre fez. Só que Sofonias vem para dizer para eles: vocês estão errados, Deus se importa, Deus está atento e o dia do Senhor vai chegar. Não, e é tão forte isso que não é só contra Judá e Nínive. Ele inclui, Deus está vendo não só um opressor, que é Nínive, como também alguém que manteve durante muito tempo uma religião pagã, de injustiças, de corrupção, mas também eu vi os filisteus, eu vi os moabitas, eu vi os amonitas, eu vi os cuxitas do Egito. Sofonias começa a dizer: vocês estão achando que ele não está vendo, mas ele está vendo vocês todos. Todos vocês vão ter o dia do Senhor, a ira do Senhor, porque vocês estão assim: Deus não está vendo, não tem interesse, nós podemos fazer o que quiser aqui, que ele não vai intervir. Ele deixa o alheio às coisas. É o engano, né? Quem pensa assim engana a si mesmo, né? Isso é algo... Mas isso mostra... Porque aí, uma das mensagens principais que eu acho que tem que entender de Sofonias é o dia da ira do Senhor. Mas aí mostra também o outro lado, que é o lado de Deus buscar o arrependimento e o renovo espiritual. É a pessoa começar a observar de que Deus de fato está vendo. E a palavra disciplina, ela é a matéria, porque hoje nos cadernos dos meus filhos não tem mais matéria. Você abre o caderno, tá lá, disciplina. Então, mas disciplina a gente aprendeu com os nossos pais, que é peia mesmo, né? De dar na gente, né? Mas aqui tá mostrando assim: olha, até nisso daqui eu quero ensinar lições para você. E a lição para você, o dia do Senhor, a ira do Senhor, é para promover arrependimento. Isso. É para promover em vocês um renovo espiritual.
que é também uma mensagem forte de Sofonias, que é uma mensagem também de esperança. É uma mensagem dura, mas é uma mensagem também que resgata aquilo lá para um suporte de esperança, de que Sofonias está propondo isso para o povo de Deus. Isso. É interessante notar isso, né? No caráter de Deus, esse equilíbrio, né? O Deus que é juiz, ele não foge em nenhum momento dessa responsabilidade, ele julga tudo e a todos. Só que ele também é um Deus compassivo. A gente citou aqui no início a questão de Nínive, no aspecto de Deus adiando o castigo. Ou seja, isso é graça. Sim. E aí a gente percebe isso aqui agora novamente em Sofonias. Deus anunciando um castigo severo, mas Deus também, no final, dizendo assim, vai ter o remanescente. Vai ter alguém que vai escapar desse juízo, vai ter alguém que vai escapar desse castigo. Então, isso é interessante. Tem gente que tem dificuldade de enxergar a graça de Deus no Antigo Testamento, só que é muito fácil enxergar a graça de Deus no Antigo Testamento. Alain Brizotti disse assim, a graça de Deus está em todo lugar que Deus está. Então, se Deus está aqui, em Sofonias, a graça de Deus também pode ser percebida aqui. E é, de fato, percebido com essa mensagem final de Sofonias anunciando a restauração do povo de Israel. E isso é tão legal porque ele é um profeta que profetiza num tempo anterior à queda de Jerusalém, que é o tempo do cativeiro babilônico. Sim. Mas ele, além de ele vislumbrar Israel, Judá, melhor dizendo, sendo levado cativo para a Babilônia, ele também já vê esse povo sendo restaurado 70 anos depois, voltando. É por isso que ele é considerado um profeta também de esperança. Então, isso para mim é extraordinário. No mesmo livro. O mesmo Deus que promove isso aqui, ó, o castigo, a sentença, é o mesmo Deus que promove a restauração. É o que ele diz a Pedro em Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás vos requereu para vos peneirar como o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, quando te converteres. Em algumas versões é quando você se fortalecer, se levantar novamente, quando você se recompor dessa queda, você vai fortalecer os seus irmãos, vai ajudar eles também. O que Jesus está dizendo aqui para Pedro? Jesus está dizendo assim, eu estou vendo a sua queda. Não adianta você dizer que você tá junto, que você tá firme, que você tá seguro, que você não tá. Você vai cair. Estou vendo a sua queda. Só que Jesus também disse, eu estou vendo você se levantar de novo. Você vai cair, mas você vai se levantar. Quando te converteres, Jesus está falando disso. Sim. Dessa restauração de Pedro. Ele está dizendo, quando isso acontecer, eu quero que você seja um instrumento para a restauração dos demais. Então, só Deus, o inferno, ele projeta e vê a queda do ser humano. Só que Jesus vê antecipadamente a queda, mas ele também vê a gente se levantando outra vez. Ele vem e estende a mão dele para a gente. Então, essa experiência que esse povo de Judá, teve e continua tendo, é uma experiência que nós também temos desfrutado diariamente com Deus. É a experiência com essa graça maravilhosa de Deus, que mesmo sabendo das nossas falhas, das nossas quedas, antecipadamente, ele não desiste de nós. Ele estende a mão para nos levantar outra vez. Você falando aqui, eu vou fazer uns links, porque eu acho importante a gente destacar alguns pecados que levaram a Sofonias emitir uma mensagem que é de condenação, de juízo. Sim. Né? Inclusive, eu quero dizer para quem está ouvindo aqui, se você quiser assustar alguém, você nunca fala assim, Deus é justiça. Você tem que falar que Deus é juízo, né? Porque juízo, quando você lê aqui, você fala, agora ele vai agir. Então, o dia do Senhor é isso. Primeira coisa é a idolatria. Eu acho que é um pecado que Deus abomina. A idolatria. A idolatria hoje, assim, claro, hoje a gente vai falar sobre idolatria. Tem pessoas que vão indicar imagens, esculturas, essas coisas, mas a idolatria... É mais do que isso, muito mais do que isso, né? Você dizer, olha, sem isso eu não vivo. Isso daqui eu tô tão apegado que isso aqui é para mim, e aí vai desde dinheiro, a profissão,
a coisas, a bens, a pessoas, a filhos, a animais. Existe um leque muito grande que a pessoa tem que identificar qual a sua idolatria. Isso. Né? A idolatria aí, claro, eram outros deuses, Baal, Moloque e outros deuses. Idolatria, assim, de Israel, principalmente no reinado de Manassés, era enorme, Amon também, mas isso já existia, vamos dizer, uma cultura em Israel em idolatrar. Existia desde lá de Moisés, quando fazem o bezerro de ouro e outras coisas. Israel sempre foi movido a ver os deuses que são nação vizinha e começar a adorar esses deuses, desprezando o Senhor. Mas a idolatria, ela de fato não gera só um esfriamento, né, espiritual, mas a idolatria deixa as pessoas escravas. O mesmo Deus que é adorado, ele deixa as pessoas escravas naquele sentido de que tudo isso que ele promove. O que Moloque promove? O que Baal promove? Baal é da fertilidade, Baal é da prosperidade, e as pessoas vão ficar escravos disso daí, do dinheiro, de ter mais, materialismo, imoralidade sexual. Tudo isso ele deixa escravo daquilo que aquele Deus adorado promove, né? Ele cultua aquele Deus e aquele Deus escraviza aquelas pessoas. Então, o próprio Deus ele começa a punir aí a nação de Israel porque ela é uma nação idólatra. E aí eu vou perguntar para o André aqui se você vendo a gente assim como nação, você olha assim, se tá tudo certo, tá tudo bem, ou a gente é um pouco mais idólatra também. Você percebe uma idolatria também. Pastor, pergunta difícil. Mas, assim, tem essas... O ser humano tem, como vocês disseram, tem essa questão de se apegar e tratar isso mesmo como eu não vivo. Tem gente que esquece o celular em casa e fala que é como se tivesse esquecido uma roupa, como se tivesse pelado, sem roupa, nu, sim, né? A expressão certa. Vem ao culto, esquece a Bíblia, não volta para buscar. Não volta para buscar. Mas o celular tem você. Mas o celular, se o porquê tem que vir abrir a igreja, seja lá que hora for. E abrir aqui. Então existe sim, pastor, existe pessoas assim. Muita idolatria. É uma realidade mesmo, né? É uma realidade enorme, né? Eu só citei o celular, né? Não citei mais outras coisas. É porque... Mas é um ídolo mais geral, né? É o ídolo geral, é o mais comum. Mas isso que escraviza, o cara não percebe, mas são ídolos para ele. Isso. Né? São ídolos para ele daquilo que escraviza ele. Ele diz, eu não vivo sem aquilo, é porque está escravizando ele. E o Brasil, ele gera muitas idolatrias. Sim. A questão do dinheiro mesmo, da pessoa... Olha, essa gana de ganhar mais, e receber mais, e ter mais, e sem isso eu não vivo, eu tenho que... Pensa num ídolo ruim, é o dinheiro, né? Porque a gente tem aprendido que quanto mais a gente corre atrás dele, mais ele corre da gente, né? Que ídolo é esse? Ontem eu li no devocional dos nossos filhos lá, o capítulo 6 de Mateus, que fala, a última expressão é sobre dois senhores, e um dos senhores lá, que não pode servir a dois senhores, e um dos senhores lá que se opõe a Deus é o dinheiro. Que exige exclusividade. Que exige. Deus está dizendo, olha, você observa, porque isso vai te escravizar. Isso. Você vai ficar escravo daquilo ali. Você vai dizer que você quer isso para toda a vida e você vai lutar por isso. Isso. Mas gera escravidão. Gera escravidão. É algo, né? É desde o cachorrinho. É verdade. Tem pessoa que idolatra um animal domesticável. É algo que você vê que a pessoa tá ali, meu Deus, ela perde tudo, mas ela não deixa sem aquilo lá, né? Isso. Eu sou palmeirense, mas eu não tenho idolatria pelo Palmeiras, não. Ainda bem, né? Mas que é campeão de 1951, eu tenho certeza que é.
Isso tem uma oposição muito grande. Esse é o perigo, né? É aí que começa, né? As idolatrias. Só não tem mundial, né? Enxergar o que não existe. Enxergar o que não existe. Mas tá bom, né? Correção da parte de Deus, Deus usando sofonias para corrigir erros do passado. O Josias já é usado para corrigir erros, né? Essa reforma que ocorreu, o profeta denunciando, mas também mostrando esperança. Eu disse aqui sobre a religião pagã, o que ela promove é idolatria, por isso que temos que voltar de fato às Escrituras. Josias está certo, voltar às Escrituras, porque não tem como a gente saber a vontade de Deus senão a mensagem revelada. E fica muito difícil de você conhecer a vontade de Deus se ela não está objetivamente escrita para que você leia e cumpra. Porque o William Blake diz no poema dele, né? A imagem de Cristo que habita, Ricardo, da minha é a maior inimiga. O teu tem o nariz torto igual o teu, e o meu tem o nariz arrebitado igual o meu. Ambos lemos a Bíblia noite e dia, onde você lê preto, branco eu lia. No sentido de dizer assim, ó, se você começar a refletir sobre o que é certo, o que é errado, de acordo com os seus conceitos, sem você observar o livro e a revelação, e aí é onde eu falo que não adianta, não tem possibilidade. Você lê o livro e você sai triste, porque confronta o desejo seu. Você quer um Deus, você quer um Cristo, você quer um cristianismo de que você gera benefícios para você, da sua forma, do seu jeito, do nariz arrebitado igual o seu, do nariz torto igual o meu, e é desse jeito. Mas as Escrituras vai gerar isso, entendimento, compreensão de como agir no culto, como sacerdote, como agir com justiça, como retirar a idolatria, como tirar a corrupção. É as Escrituras que fazem isso. E o profeta está aí para isso, com Josias, nessa parceria para fazer a grande reforma. Eu percebo também, porque pode ser que surja essa dúvida enquanto a gente está falando. Aí quem está assistindo perceba isso. A gente falando de um tempo de uma reforma espiritual, só que ao mesmo tempo a gente percebe Sofonias anunciando o juízo. Ou seja, essa reforma aqui, ela não anulou esse castigo de Deus. Então, que contraste é esse? Sim. A gente está falando de um tempo, de uma reforma, onde o culto, o temor a Deus foi restaurado, foi resgatado, mas nesse mesmo tempo, Sofonias anuncia juízo, castigo. Sim. Alguém comentando isso, disse assim, que essa reforma não foi tão profunda quanto poderia ser. Então, é assim que eu penso também. Porque eu penso que a gente sempre pode fazer melhor. Eles não fizeram tão bem quanto poderiam ter feito essa reforma aqui, no sentido de gerar esse novo modo de vida que anulasse esse castigo. O castigo veio, o castigo aconteceu. E aí eu penso que a gente deve preocupar com isso. Sempre fazer melhor, não se conformar com o raso, com o superficial. Né? Deus usa essa liderança aqui na pessoa de Josias para promover essa reforma, mas ela não foi tão profunda quanto ela deveria ser. Então, o Josias promoveu a reforma, mas ela não foi assimilada como ela deveria ter sido assimilada. Sim. Essa é a minha compreensão disso aqui. Porque ela não foi suficiente para anular esse juízo que foi anunciado por Sofonias. Porque eu penso que se, de fato, eles tivessem abraçado... A mensagem é de arrependimento. Sim. Então, não adianta.
A liderança promover isso, dar destaque a isso, falar disso, e a gente então abraçar isso como verdade afetar o povo. Absoluta mesmo. Então, a impressão que é deixada aqui é que isso não aconteceu como deveria ter acontecido. Legal essa compreensão sua, concordo com você, é verdade. Acho que o povo não foi afetado a ponto de... Não afeta todos, né? Não afeta todos. Sempre tem os que... Né? Tem uns caras que parece que ele não consegue, irmão. Né? Ele está envolvido lá, os sacerdotes estão orientando, o rei, tem um profeta, existem homens de Deus, mas ele... A frieza espiritual é tão grande que ele não consegue gerar arrependimento, né? Então a gente percebe que um livro pouco conhecido, ele comunica bem com o nosso tempo, né? Com os nossos dias. Comunica com injustiça, corrupção também, não comunica? Sim. Porque hoje, o tempo de hoje é de muita injustiça mesmo, de muita corrupção. Verdade. Os profetas menores, é o jornal de hoje, meu irmão. É o jornal de hoje. E você consegue ler eles identificando para o seu tempo. Você consegue visualizar isso para o nosso tempo. Não é um desafio tão grande como parece, né? Comunicar a mensagem deles com o nosso tempo não é tão grande assim, é fácil. A gente vai lendo e vai percebendo isso. Ricardo, muito legal ter a sua companhia aqui. André também. Obrigado, pastor. Pastor, obrigado. Muito top mesmo. Tem mais alguma coisa, Ricardo, para falar sobre o livro de Sofonias? É isso mesmo. A gente nunca vai conseguir esgotar, né? Todo o assunto. Mas eu penso que esse é o propósito, né? A gente falar algo aqui que desperte, né, o estudante aí da lição a algo que ele não tenha percebido ainda. A gente vai ouvindo, vai lendo e vai percebendo isso. E você vê que são livros pequenos que numa sentada... Esses livros, um detalhe, eu pelo menos assim, eu não gosto de ler o livro, Ricardo, vamos dizer, primeiro capítulo, aí eu saio, depois eu volto, leio o capítulo 2, depois eu volto, saio, o capítulo 3, é numa sentada para você ver todo, é como se você visse a mata inteira, né, de cima, você começa a visualizar isso. E isso também vale para outros livros, porque tem um detalhe que eu estou falando isso, eu gosto assim, no dia do meu aniversário, eu gosto de ler todo o livro de Provérbios. Eu gosto de ler ele inteiro. Olha a receita aí. Ele inteiro. São 31 capítulos. Mas nesses 31 capítulos, você consegue ler, seguramente se você acordar às 6 horas da manhã, lá para as 8 você já terminou eles. Esses livros são livros menores. Olha, uma pessoa consegue ler aí em menos de 15 minutos. Facilmente, numa leitura lenta. E vai compreender porque hoje nós não temos aqui. Eu ganhei uma Bíblia do Wallace NAA, inclusive os amigos que estão assistindo, me dê Bíblia, né? Me dê livros. Então, hoje existe várias Bíblias que já tem ali um panorama bem inicial, né? Mostrando quem é o autor, a datação, mostrando o contexto histórico, o contexto religioso. Nós falamos um pouco aqui, o contexto histórico, de forma leve, mas sim, contexto religioso. Muito mais, né? Muito mais. Mas o que precisa ficar claro é isso. E isso não dá para compreender os consegue. Profetas menores sem compreender o contexto que eles viveram. Isso. Até porque você fica meio perdido até com a mensagem, porque a mensagem está tudo a ver com o que ele está vivendo ali, né? Sim. É muita coisa, né? Muita possibilidade de a gente confundir. São os nomes que se repetem, né? O mesmo personagem com o mesmo nome a gente confunde. Será que é aquele? Será que não é? Então, perceber isso aqui é fundamental para a gente entender esses livros, a mensagem deles, o propósito deles. André, valeu. Estou. Qual que é a próxima vigília? Fala aí. Próxima vigília daqui 2 meses, último sábado do mês. Bimestral. Terminou a vigília e já fica para a Escola Bíblica Dominical. É isso aí. Escola Bíblica. E o senhor é o nosso convidado para a próxima. Qual? Essa vigília? No porão. Nosso outro convidado aqui, ó. Fechou. Fechou?
Eu tô dando minha palavra aqui, vai eu, o Wallace e o Ricardo, né? Vamos lá. Pronto aí. Fechou então. Vai ser um prazer estar lá na Vigília do Porão. Vigília no Porão. No Porão. Isso. Mas no porão mesmo? Começou no Porão. Mas lotou Já demais, cresceu, não pôr né? no povo, aí teve que ir pra nave da igreja. Cresceu tanto. Fala aí, igreja. A igreja do Canedo Central, Sim. pastor Welton Teixeira, do É isso Campo aí. Campinas, viu? Campo Campinas, Ministério Campinas. Ministério Campinas. É uma igreja vibrante aqui. Isso. Na verdade, as igrejas de Senador Canedo, quem está fora do estado, Senador Canedo fica tipo Aparecida, são municípios muito Região próximos. metropolitana de Isso. Goiânia. Região metropolitana. Exato. Então, bem pertinho da gente aqui, ó. Eu Fácil brinco acesso. até com o André. É só uma reta, né, André? Só uma reta. Vai reta aí, já chegou. É bem ali. É um bairro de Goiânia, né? Como diz o outro. Valeu, estaremos lá. Amém, pastor. Vai ser um muito prazer bom. recebê-los lá. Ricardo, valeu mais uma vez. Tamo junto. Sempre Tamo um junto. prazer estar aqui, aprendendo com o senhor. É isso aí. Gente, esse é um episódio teológico. A partir de agora, nós iremos gerar para você esse conteúdo que é uma contribuição que o Blackcast está fazendo. Para você, professor, aluno da Escola Bíblica Dominical, reforçar no conhecimento bíblico. Claro que nós propomos fazer primeiro aqui das lições. Você que é professor vai ter esse suporte. Eu quero também indicar para você lá o nosso site, o Blackcast. Nós temos um site e também indicar para você o Instagram. Sempre vai ter aqui semanalmente um episódio que é um episódio teológico e um episódio que são entrevistas com homens e mulheres de Deus, né? Falando sobre a vida, sobre o ministério. Mas hoje aqui eu contei com a presença do André e do Ricardo nesse sentido, de você ter um suporte a mais teologicamente para você aprender sobre o livro de Sofonias dos profetas menores. Que Deus abençoe você, sua família. Eu fico feliz e se é bênção, eu sempre digo, se é bênção para você, é bênção para muita gente. Então indique colocando esse link que está aí para alguém seguir e você aperta também lá no sininho para sempre que tiver um episódio você ser notificado no seu celular. Nós estamos crescendo com os inscritos e eu agradeço a você a sua grande audiência de você estar aprendendo de Deus. Esse é o nosso interesse, educação cristã que chega na sua casa de forma criativa e contemporânea para edificar você e sua família. Grande abraço e fique com Deus.